Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Odilon Araújo, claro, quero sua companhia a partir de agora. Hora das nossas notícias do dia. Vamos então, a partir deste momento, com os destaques do programa de hoje. Inflação mais baixa no Brasil? Números do Boletim Focus, publicado esta semana com análise do mercado financeiro, apontam redução na estimativa da inflação para este ano, com avanço de 3,95% no período de janeiro a dezembro. Já é o sexto recuo seguido, mais otimista para a economia do país, na estimativa do boletim apresentado pelo Banco Central. A disparada das exportações de carne de frango em janeiro no Porto de Paranaguá. O volume movimentado foi de quase 200 mil toneladas e representa 47,6% das exportações do produto no primeiro mês do ano em todo o Brasil. Um valor em negócios que chegou a 365 milhões de dólares. A denúncia de insultos racistas contra Vini Júnior em jogo pela Liga dos Campeões da Europa. Depois da confusão em campo na partida entre Benfica e Real Madrid, a UEFA se manifesta e decide abrir investigação sobre o caso. Jogos Paralímpicos de Inverno. União Europeia e Ucrânia ameaçam boicote político após confirmação de que atletas russos e bielorrussos terão autorização de competir com as bandeiras de seus países de origem. E prepare-se para conhecer um pouquinho de algumas das praias mais deslumbrantes do mundo. Na lista das 24 melhores escolhidas pelo TripAdvisor, tem praia brasileira. E a gente conta para você. Fique com a gente, o EV News está no ar. A gente abre a edição de hoje com notícias otimistas sobre a economia no país. A projeção de inflação foi reduzida pela sexta vez seguida, está no Boletim Focus do Banco Central. Isso significa que os preços estão controlados e que as taxas de juros podem cair ao longo deste ano de 2026. Eu vou conversar agora com a Suelen Rodrigues, que está em Maringá ao vivo e que vai explicar para a gente. Oi, Suelen, bem-vinda aqui ao EV News. Para quanto foi, então, a projeção da inflação de acordo com esse mais novo Boletim Focus que foi publicado essa semana? Bem-vinda. Olá, Odilon, e a todos que estão nos acompanhando aqui no EV News, é isso mesmo. O mercado financeiro aí teve uma previsão para a inflação de 2026 com uma queda de 3,97% para 3,95%, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. E como você disse, já é a sexta queda seguida, né? E prevê aí, está dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%. Uma média aí que fica entre 1,5% a 4,5%. Explicando rapidamente o que é esse Boletim Focus, Odilon, na prática, ele reúne projeções de 140 instituições financeiras e define ele uma meta estipulada sobre o PIB, inflação, juros e a cotação do dólar. E nesse momento, ele fala que esses resultados, esse cenário, ele é mais positivo. Bom, para os próximos anos, 2027, por exemplo, é esperada aí o PIB de 3,8%, a inflação, desculpa. Já para 2028 e 2029, a projeção é de 3,5% ao ano, ou seja, indicando aí estabilidade nos próximos anos. Nos preços, a taxa Selic está em 15% ao ano, com expectativa de queda gradual a partir do mês de março deste ano, de 2026, e pode fechar o ano em 12,25%. Isso pode significar, Odilon, crédito mais barato e também um alívio nos juros para o consumidor brasileiro. Bom, agora sobre o PIB de 2026, ele permanece estimado em 1,8% e o dólar deve encerrar o ano aí na média de R$ 5,50. Hoje, a moeda americana está cotada entre R$ 5,20 e R$ 5,21. Ou seja, resumindo, o mercado projeta para os próximos 3 anos uma estabilidade na economia brasileira. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho por aí, Suelen. Taxa de juros controlada, né? Mas ainda muito alta, né? Ainda previsão para que ela baixe um pouquinho, otimismo aí na economia do país. Vamos às atualizações, então, na área de saúde, economia, educação. São assuntos do nosso boletim de notícias de hoje. Quem traz todos os detalhes é a Marília Cheste. Oi, Marília, seja muito bem-vinda.
Olá, Odilon! Os portos do Paraná concentraram 47,6% das exportações brasileiras de carne de frango em janeiro, com 199 mil toneladas embarcadas, que somaram 365 milhões de dólares, com destaque para os Emirados Árabes Unidos, África do Sul e China. O estado mantém a liderança como o principal corredor da proteína no país. No total, foram movimentadas mais de 5 milhões de toneladas no mês, o melhor janeiro da história. O Brasil quer fechar parceria com a Índia para produzir medicamentos e vacinas com foco em remédios contra o câncer e doenças tropicais. A proposta envolve instituições públicas e empresas dos dois países. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também tratou de cooperação entre os sistemas públicos de saúde e do uso de inteligência artificial para modernizar o SUS. A criação de uma biblioteca digital de medicina tradicional também entrou em discussão. O MEC divulgou o calendário do PED Meia 2026. O programa oferece incentivo financeiro a estudantes de baixa renda do ensino médio para evitar a evasão escolar. Os pagamentos de R$ 200 seguem o mês de nascimento e caem em conta digital da Caixa. A consulta pode ser feita no aplicativo Jornada do Estudante com o login gov.br. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e até a próxima. A greve geral de trabalhadores na Argentina contra a reforma trabalhista do governo Javier Milei provocou reflexos também no Brasil nesta quinta-feira. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, voos com destino ao país vizinho foram cancelados. Em Brasília, uma partida prevista também não saiu. No principal terminal internacional da Argentina, o aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, a maior parte dos cancelamentos atingem voos para outros países também. Algumas operações seguem mantidas, mas com atrasos. A Latam informou que ajustou a operação e orienta passageiros a verificarem o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. A Gol confirmou o cancelamento de voos de ida e volta para Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e também Rosário. Informação também sobre futebol. Hoje, na Grande Buenos Aires, tem decisão da Recopa Sul-Americana. E tem muito torcedor brasileiro do Flamengo que está na capital argentina e preocupado, se de fato vai haver o jogo. Bom, a Conmebol confirma que entrou num acordo com o sindicato que representa os trabalhadores dos eventos esportivos na Argentina e o jogo decisivo entre Lanús e Flamengo está confirmado para as 9h30 da noite no estádio de La Fortaleza, em Lanús, na Grande Buenos Aires. Notícias internacionais, agora do outro lado do oceano. O filho da rainha Elizabeth II, irmão do atual rei Charles III da Inglaterra, o príncipe Andrew, o ex-príncipe Andrew, foi preso nesta quarta-feira pela polícia do Reino Unido por suspeita de má conduta com o avanço das investigações no caso Epstein. O ex-príncipe Andrew do Reino Unido foi preso sob suspeita de má conduta durante seu período como enviado comercial. A polícia britânica informou em um comunicado nesta quinta-feira, sem divulgar o nome do suspeito, que um homem de 60 e poucos anos de Norfolk foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público. Novas revelações da semana passada parecem mostrar que Andrew enviou documentos potencialmente confidenciais ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein durante seu período como enviado comercial do Reino Unido. A polícia também realiza buscas em 2 endereços, um no leste da Inglaterra e outro a oeste de Londres, após a prisão de Andrew. Em meio a tantas notícias tristes sobre maus tratos a animais, um vídeo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está chamando a atenção. Você vai dar uma olhada agora. Durante o combate a um incêndio de grandes proporções num depósito às margens da BR-459, em Pouso Alegre, na região sul do estado, os militares foram informados de que uma cadela que mora no galpão estaria presa numa área em chamas. Eles conseguiram controlar o fogo e criar uma rota de acesso, conseguindo retirar o animal sem ferimentos e em segurança. Perguntados sobre o risco desse resgate, os bombeiros responderam que para eles toda a vida importa, É importante o salvamento desse animal. A gente não conseguiu mostrar as imagens para você, mas foi o que aconteceu no sul de Minas, grande ação do Corpo de Bombeiros lá em Minas Gerais. Vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, a denúncia de insultos racistas contra Vini Júnior em jogo pela Liga dos Campeões da Europa. A UEFA entrou no caso e pediu investigação sobre a confusão em campo no jogo entre Benfica e Real Madrid.
Você vai ver também que tem praia brasileira na lista que acaba de ser publicada pela plataforma TripAdvisor e que aponta as melhores praias do mundo em 2026. É cada lugar, aprecie aí. O intervalo é rapidinho, eu volto já. A vida é melhor e mais feliz quando estamos em conexão com Deus. Na Quinta Eucarística, sinta a presença real de Jesus. Entregue suas dificuldades e confie na sua bondade. Adoração ao Santíssimo, toda quinta-feira, 19h. Participe no santuário ou acompanhe a transmissão ao vivo aqui, na TV Evangelizar. Em junho, venha comigo viver uma experiência de muito amor a Deus em uma peregrinação mais do que especial. Eu te levo com alegria para o coração espiritual de Portugal, em Fátima. Nós vamos também a Nazaré, Óbidos, Évora, Porto e, é claro, em toda a Lisboa, para também visitarmos o santuário e toda a devoção do nosso querido Santo Antônio. Para finalizar esta peregrinação com chave de ouro, nós seguiremos juntos para Santiago de Compostela, com aquela parcela da caminhada do caminho de Santiago que também faremos, imitando a peregrinação de tantos cristãos pelos séculos. Atenção para a data, 1º a 12 de junho deste ano, eu então espero por você. Faça o seu contato agora conosco, eu espero por você. A seguir, a vida não para. O EVNews desta quinta-feira está de volta para esse segundo bloco. A você de casa que está sempre com a gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Vamos falar sobre o movimento nas estradas, durante o Carnaval. Olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026 e registrou queda no número de acidentes nas rodovias federais. Lucas Marconsoni conta pra gente mais detalhes aí a respeito desse levantamento. Bem-vindo aqui ao EVNews. Olá, Odilon. Olá a todos que estão nos acompanhando. O feriado do Carnaval encerrou com dados otimistas para a segurança viária no Brasil. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, houve uma redução de 9,12% no número total de acidentes em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números refletem no impacto da Operação Rodovida Carnaval 2026, que intensificou a fiscalização em pontos estratégicos das principais rodovias federais do Brasil para coibir infrações e garantir a fluidez do tráfego. Além da queda dos acidentes totais, houve também uma diminuição no volume de ocorrências. A PRF também destacou a redução no índice de letalidade e de feridos graves. As autoridades atribuíram, Odilon, esse resultado positivo à combinação de maior presença policial nas ruas, campanhas educativas e também uma conscientização mais efetiva dos motoristas. Apesar da melhora nos índices, a PRF ressaltou que as principais causas de acidentes graves continuam sendo aí a ultrapassagem indevida, o excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. Durante os dias de folia, milhares de testes de bafômetro foram realizados em todo o país. Eu volto com você. Valeu, Lucas. É isso, Mais gente, todo mundo envolvido aí e a gente consegue esses resultados aí, menos acidentes no trânsito pelo Brasil, Os motoristas dirigindo com mais responsabilidade, as autoridades de trânsito ligadas. Isso aí, com mais movimento nas estradas, todo cuidado é pouco, a prevenção é o mais importante. Gente, a partir de agora, então, vamos com a nossa previsão para algumas cidades brasileiras aí nas próximas horas desta quinta-feira. Temos aqui Santa Maria, Rio Grande do Sul, céu encoberto por lá, mínima de 20, máxima prevista de 30 graus. Para Curitiba, a previsão indica a mínima de 19, máxima de 29. Céu nublado também na capital paranaense, em Passos, Minas Gerais. Céu encoberto, previsão de chuva, mínima de 18, máxima um pouquinho acima dos 20 graus. Em Porto Seguro, na Bahia, mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Goiânia, a capital de Goiás, mínima de 19, máxima de 30 graus, previsão de chuva por lá. Em Araguaína, no Tocantins, mínima prevista 22 graus, a máxima de 30 graus.
Bom, vamos falar do caso de racismo, que envolveu o jogador brasileiro Vinícius Júnior na Europa esta semana. Ele marcou o gol da vitória do Real Madrid contra o Benfica pela repescagem da Liga dos Campeões da UEFA. Mas o jogo em Portugal, infelizmente, registrou denúncia de insultos racistas contra o Vini Júnior. A UEFA anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as acusações de comportamentos discriminatórios contra Vinícius Júnior. Na véspera, o brasileiro denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestiani após marcar o gol da vitória por 1-0 do Real Madrid sobre o Benfica pela Liga dos Campeões. Na comemoração, o camisa 7 merengue dançou diante dos torcedores portugueses, o que provocou uma discussão acalorada entre vários jogadores e rendeu um amarelo ao brasileiro. Quando a partida parecia que ia reiniciar, Vinícius correu até o árbitro, apontando para Prestiani, aparentemente para dizer que o jogador argentino, com a boca tapada pela camisa, o havia chamado de macaco. Após 10 minutos de paralisação, o árbitro retomou o jogo sem qualquer punição. O assunto chegou a ser debatido na coletiva de imprensa dos técnicos após o apito final. Tenéis que perguntarle ao jogador do Benfica que le ha dicho a Vinícius. Temos de perguntar ao jogador do Benfica o que foi que ele disse a Vinícius. Acho que todos aqui, na verdade todos no mundo do futebol, merecem uma resposta a essa pergunta. É tudo o que posso dizer. Para nós, tolerância zero para o racismo. Não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça no campo de futebol em 2026. E não podemos permitir que coisas assim passem em campo de futebol em 2026. A única coisa que digo A única coisa que eu digo é que isto acontece em tantos estádios, sempre o mesmo problema, portanto há mesmo qualquer coisa que não está bem. Eu me limitei a dizer ao Vinícius, marcastes um gol extraordinário, algo de outro mundo, por que foi comemorar assim? Por que celebras assim? No Instagram, Vini Júnior comentou que os racistas são acima de tudo covardes, precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. O francês Kylian Mbappé, colega de Real Madrid, afirmou que Prestiani não merecia jogar a Liga dos Campeões. Outras personalidades do mundo do futebol e entidades como a CBF também se posicionaram em uma nova onda de solidariedade a Vinícius contra o racismo. Foi pontual, a declaração do técnico do Real Madrid, tolerância zero para o racismo. É isso aí. Este assunto é muito delicado, vários jogadores saíram em defesa do Vini Júnior após o episódio. Isso deu o que falar em noticiários esportivos aqui na América do Sul, na Europa, em todo o mundo. E vejam vocês, Luizão, ex-zagueiro do Benfica, jogou na seleção brasileira, foi ídolo lá em Portugal, no time português, saiu em defesa do Vini Júnior, chegou a chamar o jogador de Real Madrid de herói pela atitude que toma da bandeira que levanta no combate ao racismo. Pois o jogador, após toda essa defesa, Vini Júnior, que conquistou a maior quantidade de títulos pelo Benfica, o Luizão, por conta disso, e até surpreso, conta que foi xingado nas redes sociais e ameaçado por torcedores do time português. Um deles teria dito que Luizão não pisa mais no estádio onde brilhou em Lisboa, o Estádio da Luz. Triste atitude de tantos apaixonados pelo futebol que ainda defendem manifestações inaceitáveis, como foi a atitude do jogador do Benfica contra Vini Júnior do Real Madrid no jogo pela Liga dos Campeões da Europa esta semana. Que este cenário no esporte mude e mude de uma vez. A União Europeia e a Ucrânia anunciaram que não vão participar politicamente dos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina, que serão realizados do dia 6 ao dia 15 de março, após a confirmação de que Rússia e Bielorrússia poderão competir com as suas bandeiras. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, em andamento, atletas russos e bielorrussos disputam as provas sem representação oficial dos países de origem. A notícia de que a Rússia e Belarus competirão em março nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina com suas bandeiras nacionais provocou nesta quarta-feira anúncios de boicote. O responsável pelo esporte da União Europeia, Glenn Mikalev, afirmou que não pode apoiar o restabelecimento de símbolos nacionais, bandeiras, hinos e uniformes que são indissociáveis deste conflito. E considerou inaceitável que os atletas de ambos os países tenham sido convidados sem terem passado por provas classificatórias. Pouco depois, o ministro ucraniano do esporte, Matvei Bidny, anunciou que os dirigentes de seu país não participaram dos eventos dos Jogos Paralímpicos de Inverno, também como forma de protesto. Ele defendeu que as bandeiras da Rússia e de Belarus não devem estar em eventos esportivos internacionais que defendam igualdade, integridade e respeito. Na terça-feira, um representante do Comitê Paralímpico Internacional, Craig Spence, anunciou à AFP que russos e bielorrussos
estarão presentes nos Jogos Paralímpicos na Itália, com seus símbolos nacionais, ao contrário dos Jogos Olímpicos atualmente em curso, nos quais competem sob bandeira neutra e após cumprir uma série de condições. Os dois países estão banidos do cenário esportivo internacional desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, que contou com o apoio de Belarus. Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina vão de 6 a 15 de março. E logo depois do nosso EV News, a Carla Lima está chegando com o programa A Vida Não Para. Por isso, abrimos a janelinha para a nossa vizinha, para o nosso estúdio aqui ao lado. Oi, Carla Lima, boa tarde, que bom que você está aqui com a gente no EV News. Nos conte então os destaques do seu programa de hoje. Muito boa tarde, Odilon. Você da nossa audiência que está conectado aqui, muito bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de ler? Muita gente tem essa dificuldade. Mas pegar um livro... E aí... inventaram o tal do Kindle, que é aquele dispositivo que tem os livros dentro dele. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Os brasileiros leram mais de 1,7 bilhões de páginas, isso mesmo, de livros. Esses foram os dados divulgados pela Amazon em janeiro agora desse ano e revelam um avanço na leitura digital no país. Mas, se for um lado da tecnologia, isso amplia também o acesso aos livros. Concorda comigo? O importante é saber qual que é o impacto da leitura e, claro, das telas no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes também, que muitos acabam abandonando a leitura por conta dos dispositivos eletrônicos. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Vamos falar também sobre o Teatro Guaíra. Com um super investimento, ele está inaugurando uma nova era depois da reforma. A gente vai mostrar um pouquinho do Teatro Guaíra, um dos teatros mais antigos do Brasil, que está aqui na nossa cidade. Claro, vamos falar de saúde, vamos falar de vários assuntos importantes e eu conto com a tua audiência coladinho com a EV News, né, Odilon? Até já. Vou estar ligado a assuntos bem importantes aí que merecem reflexão com relação à leitura e às telas, né? E esse assunto cultural que é tão interessante, né? Esse novo equipamento, esse novo instrumento que agora vai ser uma das estrelas no Teatro Guaíra. E agora eu quero trazer aqui no EV News algumas imagens para você que são deslumbrantes de alguns paraísos do planeta. Tudo porque o Brasil está simplesmente numa valiosa lista que indica as 24 melhores praias do mundo neste ano de 2026. Olha só. O ranking anual da plataforma TripAdvisor é publicado sempre com base nas avaliações deixadas pelos viajantes. Na atual lista estão indicadas praias paradisíacas, de praticamente todos os continentes. Preste atenção nas belezas a partir de agora. A praia Isla Pasión, em Cozumel, no México, dessa vez ficou no topo da lista. A segunda praia entre as consideradas melhores, mais deslumbrantes pelos viajantes, foi a praia Elafonice, na ilha de Creta, na Grécia. No terceiro lugar da lista que aponta estes lugares espetaculares está também a ilha de Creta, na Grécia, a Lagoa de Balos. A quarta posição é da Eagle Beach, localizada em Aruba. E o quinto lugar ficou com Portugal e os relevos surpreendentes da Praia da Falésia, em Olhos d'Água, no Algarve, ponta sul do país europeu. A lista também destaca outras praias incríveis, como a curiosa Praia da Banana, na Tailândia, a colônia de pinguins da Praia de Boulders, na África do Sul, e a Praia Clearwater, na Flórida, costa sudeste dos Estados Unidos. A praia brasileira na lista das 24 melhores, publicada esta semana, é tradição e uma harmoniosa combinação de encantos, excelente infraestrutura e beleza. É a praia de Ipanema, uma das mais famosas do Rio de Janeiro, que tem no cenário de um lado a Pedra do Arpoador e do outro, ao longe, o imponente Morro Dois Irmãos, cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil. Entre as 24 praias listadas, Ipanema garantiu ao Brasil a 23ª posição da lista. E você, já visitou alguns desses paraísos? Gostou da lista? Dá vontade, né, de conhecer alguns dos paraísos que a gente mostrou nessa lista. Sem dúvida, os viajantes que escolheram estes lugares têm muito bom gosto. E vou te dizer, sem dúvidas, a praia de Ipanema, no Rio, está entre as mais bonitas. Bom, hoje, gente, com um pouco mais de imagens, né, desses lugares espetaculares, a gente se despede. Aproveite, né, olha só quanta beleza. Obrigado pela sua companhia, o EV News está se despedindo agora. Tchau, tchau, a gente se vê.
com a Carla Lima, é ela no comando do programa A Vida Não Para. Uma excelente tarde para você. Em cada chaga vemos teu amor infinito, tua cruz, símbolo de redenção.